E vamos encerrando a quarta-feira com um pacotão de notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. Situação envolvendo o atacante Elinho, do Red Bull Bragantino. Temos informações importantíssimas envolvendo o interesse do Flamengo nesse jogador. Setorista que cobre a equipe de Bragança Paulista trouxe informação crucial. Eu vou falar sobre isso. Vamos falar também sobre o interesse do Flamengo em joia atacante do Coritiba, possivelmente para compor a vaga no sub-20 deixada aí pelo garoto Lohan, que ganhou a oportunidade no time profissional com o técnico Tite. Por se falar em profissional, o Flamengo já pensa na viagem, mesmo tendo jogo antes da viagem, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo já pensa na viagem para a Colômbia, aonde faz a estreia da Libertadores da América de 2024. Eu vou falar sobre isso. Situação envolvendo o Eric Pulgar, que é uma preocupação para a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, dá aquela moral de sempre. Você que é inscrito no nosso canal, deixa aquele teu like marotaço, compartilha os nossos vídeos. E você que ainda não é inscrito, essa moral, inscreve no canal, ativa o sino, não paga nada, é totalmente de graça. Ajuda o nosso trabalho aqui, ajuda o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. E isso é muito gratificante da nossa parte, poder contar com a ajuda de cada um de vocês. Bom, deixa eu começar falando aqui sobre o valor milionário que o Flamengo fechou agora com os patrocínios de 2024. O Flamengo que fechou oficialmente nesta terça-feira a parceria com a empresa Zé Delivery, fechando aí totalmente uniforme rubro-negro, completaço, sem nenhum espaço. O único espaço agora foi preenchido, que era no meião, foi preenchido com o Zé Delivery. Sendo assim, o Flamengo vai faturar por temporada, por enquanto, nessa temporada de 2024, 238 milhões e 300 mil reais. Olha só, hein? Uma boa grana. A Pixbet paga 85 milhões por ano. Adidas, 69 milhões por ano. BRB, 25,2 milhões. Mercado Livre, 21,5 milhões. Quai, 10 milhões. ABC, 7,1 milhões. Assist Card, 8,5 milhões, ou melhor, 8 milhões e meio. TIM, 7 milhões. E o Zé Delivery, 5 milhões por ano, totalizando 238,3 milhões de reais nesse ano de 2024 aí, o Mengão queridão bem na fita de patrocínios. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Eric Pulgar. Hoje o elenco do Flamengo se reapresentou após 3 dias de folga no domingo, segunda e terça. Hoje o elenco se reapresentou para dar início, pontapé inicial, na preparação para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, que acontece no sábado, dia 30 de março, no final do mês, no último sábado desse mês. E a informação que temos é que após a lesão muscular, Eric Pulgar se reapresentou e iniciou tratamento no departamento médico do Flamengo e com fisioterapia. Existe uma preocupação com a lesão do jogador para a partida de ida da final do Campeonato Carioca. É o que eu falei aqui para vocês no vídeo de logo cedo, de hoje à tarde, sobre a situação de Eric Pulgar. Provavelmente Eric Pulgar está fora da final do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Eric Pulgar deve se viajar com a delegação para a Colômbia. Essa é a expectativa do departamento médico e ficar à disposição do técnico Tite para o primeiro jogo na estreia do Mengão queridão na Copa Libertadores da América. A viagem do Flamengo está prevista para domingo. Domingo, o Flamengo deve viajar para a Colômbia. Dia 31, no caso, no domingo, dia 31, após o jogo aí da decisão do Campeonato Carioca, a primeira partida, no sábado, dia 30. E no domingo, dia 31, após a primeira partida da final do Campeonato Carioca, a delegação rubro-negra deve embarcar rumo à Colômbia, aonde enfrenta o Milionários
pela primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América na terça-feira, dia 2 de abril. Então tá aí, né, o cronograma, planejamento do Flamengo para viagem, até porque é um curto prazo, né? O Flamengo joga no sábado, aí tem o domingo, segunda, na terça-feira o Flamengo já joga na Libertadores. Então o Flamengo precisa aí agilizar o quanto antes. E acredito que na Libertadores 2024 teremos novidades no elenco, hein? O garoto Lohan, herói do Flamengo na Libertadores Sub-20, Lohan foi chamado para treinar com um profissional esta semana e já vai começar a trabalhar com o técnico Tite, que inclusive acompanhou toda a trajetória dele aí nessa Libertadores. Vale lembrar que o garoto tem apenas 17 anos e se reapresentou nesta quarta-feira junto com o grupo principal do Flamengo no Ninho do Urubu. Parabéns ao Lohan. Eu já vinha falando sobre isso aqui, quem me acompanha sabe, já vinha falando sobre isso aqui, ó, o Lohan logo vai ser chamado pelo Tite, né? Inclusive não só o Lohan que eu vinha falando, mas também o Schola é outro jogador que também deve ser chamado logo aí pelo treinador. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo. Essa oportunidade com 17 anos, o Lohan já sendo aí integrado ao time principal do nosso Mengão, queridão. Por se falar em 17 anos, o Flamengo tem interesse na contratação do atacante Wallace, do Coritiba. Jogador de 17 anos, possui multa rescisória de 5 milhões de reais para o mercado nacional. O atleta tem contrato com o Coxa até o final de 2025 e o Flamengo vê com bons olhos a chegada do garoto ao Mengão, queridão, possivelmente aí para ser integrado à equipe sub-20. Lembrando que o Lohan, com a mesma idade, já está sendo integrado ao time principal. Então o time sub-20 vai precisar de mais um. Então o Flamengo já está aí agilizando essa possível chegada de Wallace do Coritiba, de apenas 17 anos. E aí, nação, o que vocês acham? Mengão, queridão, aí agindo rápido já para repor, né, a saída de Lohan. Eu acredito que sim. O Flamengo já vai ali no Wallace, junto ao Coritiba. O jogador, o Flamengo paga aí multa de 5 milhões de reais. O Flamengo paga bonitinho lá o Coritiba, traz o garoto já fica em definitivo com o Flamengo, se junta à equipe sub-20, o Lohan ganhou a oportunidade, parabéns pro Lohan, né? E daí então o Flamengo já agindo rapidamente em questão da reposição de peça na equipe sub-20. Isso é muito importante para o mais querido Brasil. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Elinho, atacante, ponta direita, 23 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. E nesse exato momento, o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Só que não será uma missão fácil para o Flamengo. Eu vou explicar aqui para vocês. O Red Bull Bragantino fez das tripas o coração para não liberar o Léo Ortiz para o Flamengo. O que pesou muito em relação à chegada do Léo Ortiz ao mais querido Brasil foi o desejo do atleta e a vontade que ele sempre teve. Aí, nunca escondeu de ninguém a vontade de poder vestir o manto sagrado. Agora o Flamengo pode tentar tirar Elinho. Eu falei pode, o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial. Só que um setorista que cobre o dia a dia da equipe de Bragança Paulista, ele trouxe uma informação aqui bastante curiosa envolvendo o atacante Elinho. Lembrando que Elinho foi revelado nas categorias de base do São Paulo, depois foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Quando acabou o período de empréstimo, Red Bull foi lá e comprou o Elinho junto ao São Paulo, se não me sai da memória, por 4 milhões de euros. Hoje Elinho está avaliado em 6,5 milhões de euros. Só que o setorista Eberson Martins, que cobre o dia a dia da equipe de Bragança Paulista, e olha só o que ele falou: quem tiver interesse em contratar o atacante Elinho do Red Bull Bragantino, prepare o bolso. Ou seja, já mandando uma direta. O assunto já está lá em Bragança Paulista, do interesse do Flamengo. E ele continua falando o seguinte: o Braga não confirma o valor exato. O que eu apurei, segundo ele falando, o que eu apurei é que a multa rescisória do Elinho é muito mais alta do que foi a do zagueiro Léo Ortiz, negociado por 45 milhões de reais
com o Flamengo. Ou seja, ele afirmando que a multa do atacante ponta direita, jogador que é aprovado pelo técnico Tite, inclusive para a posição que o Tite quer, disputar a posição com o Luiz Araújo, a multa rescisória para tirar o jogador da equipe de Bragança Paulista, segundo Eberson Martins, é muito mais alta do que foi a do zagueiro Léo Ortiz, negociado por 45 milhões de reais com o Flamengo. Então, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial, deixando claro. Existe um interesse, Henrique? Existe um interesse. Isso eu asseguro com toda certeza. Existe um interesse, só que o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial. E a intenção do Flamengo não é para essa janela especial de abril. A janela especial de abril é para contratar um meio-campista. A situação envolvendo a contratação de um atacante para a equipe principal é só no meio do ano, na janela do meio do ano, quando abre lá no dia 1º de julho. Então, vamos ver o que deve acontecer. Situação envolvendo Elinho, se o Flamengo realmente vai manter esse interesse, se o Flamengo vai apresentar proposta, se o Flamengo não vai. Até porque, como eu já mencionei aqui para vocês, não será uma missão fácil para o Flamengo, tá bom? Então vamos seguir focado com tudo. O de agora foi isso. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É um bom nome? Realmente vale a pena o Flamengo tentar essa contratação? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.